Olá, povo de Deus. Sexta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, 4 de setembro de 2020. 1 Coríntios 4, de 1 a 5. Na comunidade de Corinto havia pessoas, e talvez até grupos mesmo, que questionavam a autoridade de Paulo. O apóstolo, por sua vez, não deixava de pregar o que julgava útil e necessário para o crescimento da comunidade, independente se suas palavras seriam bem aceitas ou não. A convicção de Paulo sobre a boa nova de Jesus que ele tinha de anunciar era tal que pouco importava se agradava ou desagradava esse ou aquele. A liberdade do apóstolo é algo fundamental para que a boa nova seja anunciada na sua integralidade. Portanto, para Paulo, o que importa é o julgamento de Deus e não aqueles de origem humana. O julgamento humano, que se baseia em códigos e opiniões socialmente estabelecidos, pode ser parcial e injusto, pois na maioria das vezes se apoia em aparências e reflete os conflitos de interesses de grupos sociais. O apóstolo também tem consciência de que seu ministério é exercido em relação direta com Deus, do qual é servidor e ecônomo dos seus mistérios. Impressionante que Paulo afirma que nem mesmo sua consciência tranquila é seu juiz definitivo. Ele afirma: é verdade que minha consciência de nada me acusa, mas isso não significa que eu seja inocente. Isso é muito importante, pois até mesmo uma pessoa estruturalmente injusta pode se sentir perfeita e justa. Vivemos numa sociedade que ter consciência tranquila não diz muita coisa. Por quê? Pois é comum vermos corruptos falando em justiça, adúlteros falando em família tradicional e ladrões falando em nome de Jesus. Por isso, esse alerta de Paulo é significativo e oportuno. Julgamento justo mesmo, só do Senhor. Também é significativo que Paulo diga que somos servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus, pois assim nos lembramos das nossas responsabilidades com tudo, inclusive com a nossa casa comum, com o planeta em que habitamos, tão castigado por interesses escusos. Assistimos constantemente pelos meios de comunicação notícias de que o agronegócio mais uma vez bateu o recorde de produção de grãos. Porém, os mesmos meios não dizem que o agronegócio é responsável pela contaminação do solo e propagação de alimentos tóxicos que comprometem a nossa saúde. Atualmente, por meio do Ministério da Agricultura, foi liberado o uso de quantidades imensas de agrotóxicos. Também, quando se fala de que a produção de grão bateu recorde, não se agrega a notícia que boa parte disso se deve à queimada das florestas, redução das áreas protegidas, dos mananciais, que constituem o pulmão da humanidade. Como ecônomos dos mistérios de Deus, estamos muito mal na fita. Lucas 5, 33, 39. A alegoria da relação do esposo com a esposa é muito comum na tradição do povo de Israel. Clássico mesmo nessa linha é o profeta Oséias, onde o seu casamento serviu de referência para a sua profecia sobre as relações de esposa, esposa, povo e Deus. Aqui Jesus, sendo questionado pelos fariseus e mestres da lei sobre a falta de jejum dos seus discípulos, uma vez que os discípulos de João o observavam, se serve desta alegoria e diz:
Os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Isso porque casamento, na época, era ocasião para festa, que tinha uma duração, no mínimo, de uma semana. Ter a presença de Jesus é estar na alegria, como numa festa de casamento, coisa que fariseus e mestres da lei não entendiam, pois viviam no controle da vida dos outros. Eram os tais que coavam mosquitos e engoliam camelos. Depois, Jesus se serve de duas parábolas para mostrar a dificuldade de grupos extremamente conservadores entenderem sua proposta radicalmente nova e não apenas uma reforma. Remendo novo em pano velho não dá certo, pois na primeira lavada o novo vai fazer um estrago maior na roupa velha. O mesmo acontece com o vinho, pois o vinho novo em recipientes velhos acabará rompendo o recipiente e ambos se perderão. Bom observar que não se trata apenas de um remendo novo, pois Jesus salienta a atitude de uma pessoa que recorta um pedaço de pano novo para colocar numa roupa velha. Pois fariseus e mestres da lei, mesmo querendo aceitar em parte a novidade trazida por Jesus, mas recusando-a na sua integralidade, terminam por não viver nenhuma coisa e nem outra. A palavra de Deus joga luz na nossa vida, na nossa realidade. Analisando nossos tempos, percebemos que de pouco adianta trocarmos de políticos sem trocar a política, ou sem alterarmos o sistema econômico que controla o país. O capitalismo tem se mostrado muito resiliente e criativo. Embora uma administração possa dar frutos diferentes e mais próximas da ética uma que da outra, enquanto não se altera a estrutura dos sistemas, continuamos a ver as desigualdades crescerem, ricos cada vez mais ricos, às custas de pobres cada vez mais pobres. O que vemos são remendos novos em panos velhos sempre. Às vezes nos contentamos com aparências de melhora e nos acomodamos. Porém, Jesus nos alerta de que esses remendos podem provocar estragos maiores. Será que já paramos para pensar como seremos depois dessa pandemia? Se é que se pode vislumbrar um depois? Alguns dizem que estamos construindo um novo normal, mas o que será mesmo esse novo normal? É remendo na normalidade que estávamos vivendo ou de fato é algo novo? A normalidade estava marcada pela exploração, corrupção, violência, mentira, egoísmo e outras características dominantes na nossa sociedade. Voltar a essa normalidade é aceitar a falência do humano. Estamos dispostos a transformar nossa vida substancialmente ou apenas colocar ali e aqui um remendo? Que ser humano seremos depois dessa pandemia? Será que há ainda tempo para sermos verdadeiramente novos? Como bem sintetizou nosso amigo Dom Mauro Morelli, a economia de mercado, com suas bolsas e outros mecanismos, sem compromisso algum com o povo e com a casa comum, é a matriz da morte. Escolhe a vida. Escolher a vida pode nos ajudar a desenvolver uma espiritualidade pé no chão e comprometida com todas as expressões de vida da nossa casa comum. Cuidemos, pois, uns dos outros, cuidemos do planeta,
Cuidemos da vida para que a nossa vida seja inteiramente transformada e não apenas um remendo novo na normalidade antiga e velha. Um beijo no seu coração.